Salve, salve pessoal! E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo essa aula, mas seja muito bem-vindo a mais uma aula voltado para a Lean. Estamos estudando o regimento interno. Chegamos à nossa aula de número 11, graças a Deus. Mas ainda temos um caminho longo para caminhar, né? Porque o regimento interno ele é complicado e são muitos detalhes aí. E aí isso acaba travando a nossa aula. Ela não consegue assim andar bastante, né? O estatuto servidor é gigante, mas a gente consegue andar mais rápido. Mas aqui não, aqui a gente tem que andar devagar, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com você e nós temos aqui o nosso amigo, né? Aí o super-herói dos concurseiros, é isso mesmo, né? O grande assistente aí, heroína, né? Vamos lá então, pessoal, herói, né? Vamos lá então para a nossa aula material na tela, tá? Aula de número 11, olha só. Aula de número 11, teoria e questões da ALEAN. Aula de número 11, né? Se você ainda não me segue, segue aí, né? @fprof.marcos, tá? Título, proposições. Nós vamos falar das proposições agora, tá? Proposições, um tema muito interessante, muito sensível, né? E aí você tem que dominar isso aí. Vamos lá então. Artigo de número 86. Artigo de número 86. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Assembleia. Olha só que conceito legal. Olha só. O que é proposição? O que é proposição? Aí, o artigo 86 responde: é toda matéria, é toda matéria sujeita à deliberação da ALEAN, da ALEAN. Então, o que é proposição, prof? Eis, o que é proposição? Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Assembleia da ALEAN. Olha só, o material aí está completo na sua tela agora, que legal, tá? Então aqui, ó, compreendendo as seguintes hipóteses. Proposta de emenda à Constituição. Nós temos proposta de emenda à Constituição, uma proposição, né? Então, eu quero alterar a Constituição. Lembrando, ó, proposta de emenda à Constituição, a Constituição do Estado do Amazonas. Do Estado do Amazonas. Projetos de lei, ó, projeto de lei complementar, vai complementar o que foi disposto na Constituição. Lei ordinária, é uma lei que vai tratar de matérias comuns, né, regionais. Decretos legislativos, aqui, ó, compete a ALEAN. Resolução legislativa, ó, compete a ALEAN. Veto a projeto de lei. Então, veto a projeto de lei, né? O governador pode vetar um projeto de lei, né? Então, olha só. Parágrafo 1º. A proposição submete-se às regras do respectivo regime de tramitação, nos termos do artigo 121 e seguintes deste regimento, especialmente quanto às normas de redação técnica legislativa e de admissibilidade jurídica, salvo as exceções contidas neste título. Então, aqui, ó, a proposição ela deve observar as regras, né, as normas, está FEICEM, né, pessoal? As normas de redação, ó, de redação técnica legislativa. Então, tem uma norma de redação técnica legislativa. Então, a proposição ela tem que seguir essa norma. E de admissibilidade jurídica. Admissibilidade jurídica. Então,
Então, as proposições são o quê, professor? São emenda à Constituição, são projetos de lei, né? Complementar a lei ordinária, decreto legislativo, resolução legislativa e veto e projeto. Lembrando, ó, não tem lei delegada aqui, não tem lei delegada aqui, não tem lei delegada, tudo bem? Consideram-se proposição por extensão, emendas, substitutivos, pareceres, recursos, requerimentos e representações populares encaminhados à Assembleia Legislativa nos termos da lei. Então, se considera proposições. Então, olha só. Proposições por extensões. Por exemplo, por extensão. Ixi, tá errado isso aqui, né? Extensão, que vem de estender, né? Extensão. As emendas. As emendas. Lembra que as proposições, elas podem sofrer emendas? É isso mesmo. Eu tenho aqui uma proposição. Eu posso, então, emendar essa proposição. Posso emendar. Lembra que eu tenho os substitutivos? Eu posso substituir. Eu tenho os pareceres. Eu tenho os recursos. Tenho requerimentos e representações. Então, são proposições por extensão. Por exemplo, um requerimento ele tem que ser apreciado pelo plenário, né? Depende do requerimento. Né? Beleza? Nenhuma proposição será discutida e votada na ausência do autor. Nenhuma proposição ela pode ser discutida. Então, na ausência do autor. Professor, o autor não está presente. Ó, tem a pauta do dia para a proposição do João, mas o João não está presente. Eles vão deixar de lado e vão discutir outra coisa, mas não pode. Nenhuma proposição pode ser discutida e votada na ausência do autor, salvo se este encaminhar expressa autorização ao presidente. Ah, você pode autorizar? Pode. Tem exceção? Tem. Então a regra é o seguinte. Então volta aqui para mim. A regra é o seguinte: nenhuma pauta pode ser discutida e votada na ausência aí do autor. Eu, Marcos, sou deputado. Eu tenho a propositura tal, acabar com os cargos comissionados, né? Que sejam cargos comissionados, mas que possa ser feito aí um processo seletivo, um concurso para 4 anos aí que seja temporário. E aí eu não estou presente. A minha propositura não pode ser discutida e nem votada. Mas eu posso, não estou presente, mas eu autorizei por escrito o presidente a colocar ela em votação, em discussão e votação. Mesmo eu não estando, eu posso autorizar? Eu posso. Não estando presente, eu posso. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Voltando então, voltando aqui no material em tela aí para vocês. Vamos lá. Capítulo 2. Projetos de lei, decretos legislativos e resoluções legislativas. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa nos termos da Constituição do Estado, admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria, né? Então, quem pode apresentar projeto de lei? Quem pode apresentar projeto de lei? Decreto legislativo e resoluções, tá? E resoluções legislativo e resoluções legislativas. Então, quem é que pode? Olha só. Deputado ou deputados em conjunto, sendo considerados autores todos os seus signatários. Deputado, tá? Comissão ou mesa da Assembleia pode. Governador do Estado pode. Presidente do Tribunal de Justiça pode. Procurador-Geral de Justiça pode. Presidente do Tribunal de Contas do Estado pode. Cidadãos também. Agora vem as observações. A iniciativa popular, limitada no máximo 10 projetos de lei em cada sessão legislativa. Dizendo, ó, então por ano,
Iniciativa popular. Então, por ano, a iniciativa popular pode apresentar no máximo 10 projetos de leis. 10 projetos de lei. 10 projetos de lei. Bem? Projetos de lei. Em cada sessão legislativa ordinária. E é exercida mediante subscrição de, no mínimo, 1% do eleitorado. Então, aqui, ó, iniciativa popular, 1% do eleitorado. Eleitorado estadual. Eleitorado estadual. Ah, professor, eu quero propor um projeto de lei por iniciativa popular. Você tem que conseguir a assinatura de pelo menos 1% do eleitorado do estado, do Amazonas. É isso? É. Então, olha só. Para ter legitimidade, aquele projeto de lei por iniciativa popular, você precisa da subscrição, né? Subscrição aí de, no mínimo, 1%. 1% do eleitorado estadual. Distribuído em pelo menos 25% dos municípios. Aqui, ó. Ó, distribuído pelo menos em 25%, ó, 25% dos municípios. Então, são 62 municípios. Você vai tirar aqui, ó, 25% de 62, né? E aí você precisa ter aí essa 1% do eleitorado, mas que seja distribuído em 25% dos municípios do estado do Amazonas para aquela sua iniciativa popular ter legitimidade, ter força, né? Aí, né? E distribuído em pelo menos 25% dos municípios, né? Com não menos de 0,3% dos eleitorados de cada um deles. Então, ó, de cada um, ó, cada município, você tem que conseguir, ó, 3 décimos por cento para completar 1%. Então, você, olha só, apareceu aí uma mensagem, hashtag não sei o quê. Vamos lá. Olha só. Você tem 25% dos municípios. Em cada, você tem que alcançar 3 décimos por cento para formar, no mínimo, 1% do eleitorado do estado. Do estado. É complicado, né? É complicado. Só complica, né? Artigo 88. Então, pessoal, olha aqui, ó, quem é legitimado para propor projeto de lei? Deputado ou deputados, comissão e mesa da Assembleia, governador do Estado, presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral de Justiça, ó, procurador-geral de Justiça, presidente do Tribunal de Contas e cidadãos. Aqui, ó, iniciativa popular. Por meio de iniciativa popular. Tem que alcançar aí pelo menos 1% do eleitorado, dividido em 25% dos municípios, e cada município pelo menos 3 décimos por cento. Não pode ser menos que 3, tá? 88. A Assembleia Legislativa pode formular e apreciar projeto de lei, decreto legislativo e resolução legislativa. Então, a Assembleia Legislativa ela pode formular projeto de lei, decreto legislativo e resolução. Por quê? Porque é próprio da Assembleia Legislativa. Por exemplo, decreto legislativo é de competência da Assembleia Legislativa. A resolução legislativa é de competência da Assembleia Legislativa. Olha só. O projeto de decreto legislativo regula matérias de competência, ó, exclusiva da Assembleia. Então, olha só.
decreto legislativo. Matéria exclusiva da ALEAN. Decreto legislativo, matéria exclusiva da ALEAN. Sem sanção, ó. Sem sanção do governador. Então, sem sanção do governador. Tá? Visando tratar de seguintes assuntos. Quais são os assuntos que o decreto legislativo vai tratar? Pedido de intervenção federal, aprovação ou suspensão da intervenção estadual nos municípios, julgamento das contas do governador, por meio de decreto legislativo, denúncia contra o governador do estado e vice-governador, fazer isso por meio de decreto legislativo, né? A apreciação das contas do Tribunal de Contas, meio de decreto legislativo, pedidos de licença do governador e do vice-governador e seus afastamentos do estado ou país por prazo superior a 15 dias, decreto legislativo. Apreciação da indicação de nome visando nomeação de conselheiros do Tribunal de Contas e outros que a lei especificar, decreto legislativo. Aprovação de contratos, convênios e atos equivalentes celebrados pelo governador com a União, os estados e municípios, vou fazer isso por meio de um decreto legislativo. Sustação de atos que exorbitem do poder regulamentar do executivo ou dos limites da delegação. Então, todo aquele contexto externo à Assembleia Legislativa, eu faço por meio de um decreto legislativo. Destituição do Procurador-Geral de Justiça, decreto legislativo. Suspensão de processo penal que envolva deputado, decreto legislativo, e outras matérias não compreendidas na forma do projeto de lei ou de resolução legislativa. Então, você entender que o decreto legislativo ele vai dispor de matérias que são externas à LEAN. Então, olha só uma conclusão aqui. Decreto legislativo vai dispor de matéria fora do âmbito da ALEAN, fora do âmbito da ALEAN, mas de sua competência. É um assunto que é fora, mas é de competência da ALEAN. O projeto de resolução legislativa disciplina matéria de interesse político, ou administrativo da Assembleia. Então, o projeto de resolução legislativa vai dispor, regula ou disciplina matéria de interesse político e administrativo da ALEAN. Questões mais internas. Então, o projeto de resolução legislativa vai tratar de questões mais internas à ALEAN. Por exemplo, perda de mandato do deputado, deliberação sobre prisão em flagrante, delito de parlamentar, proposta de emenda à Constituição Federal, né? Suspensão de execução no todo ou em parte da lei ou decreto estadual, cuja inconstitucionalidade tenha sido declarada por decisão definitiva do Tribunal de Justiça. Todo e qualquer assunto de sua economia interna, e que não se compreenda nos limites de simples atos administrativos, e outras matérias não compreendidas na forma do projeto de lei ou decreto legislativo. Tudo bem? Então, nós falamos decreto, né, legislativo e resoluções legislativas de competência da ALEAN, assim como a lei pode ser de competência também da ALEAN, tudo bem? Pessoal, vamos fazer as questões, claro, pessoal, vamos fazer as questões com calma. Segundo o artigo 86, do regimento, proposição é toda matéria votada em plenário? Interessante, sim. Qualquer matéria debatida nas comissões? Não. Toda matéria sujeita à deliberação da Assembleia?
né? Sim, né? Somente projetos de lei, decretos, leis, não. Matéria em que depende da sanção do governador, não. Então, ó, toda matéria é sujeita à deliberação da Assembleia. Então, o gabarito é a letra C. Toda matéria é sujeita à deliberação da Assembleia. Quando eu falo de deliberação, eu estou falando da discussão e da votação. Então, o gabarito é a letra C, beleza? Questão 2. Não é considerado proposição nos termos do parágrafo 2 do artigo. Ato executivo, representação popular, emenda, requerimento, é proposição, tá? Nós vamos falar de proposição por extensão, né? É proposição por extensão, tá? Ato do executivo, parecer, é. Representação popular e emenda. Emenda é, né? Aí você ficaria com dúvidas entre a letra A e a letra C. Olha só o que diz a nossa lei. Cadê? Cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, a gente vai achar. Ó, são proposições de extensão: emenda, substitutivo, pareceres, ó, recursos, requerimento, representação populares, ó. É. O ato do governador não é, não é. Então, o gabarito aqui é a nossa letra A. Ato do executivo não é, que a representação popular é por extensão, tá? Questão 3. Conforme o artigo 86, nenhuma proposição será discutida e votada na ausência do autor, salvo se houver quórum, não. Se a Comissão de Constituição e Justiça aprovar, não. Se o presidente da Assembleia autorizar, não. Se a proposição for vetada pelo governador, não. Se houver expressa autorização do autor. Então, o autor ele vai, né, ali expressar, dizer, ó, eu permito, mesmo não estando presente, eu permito. Isso chega ao presidente, tá? Então, letra E. Nos termos do artigo 83, a iniciativa popular de projetos de lei depende de apoio de, no mínimo, não, é 1%, não é 3%, é 1%. Subscrição de 1% do eleitorado, sim. Distribuída em pelo menos 25% dos municípios, sim. Gabarito é a letra B. Então, subscrição de 1% do eleitorado estadual, distribuída em pelo menos 25%, né? E não que não seja, ó, inferior a 3/10 por cento por município, não é isso? É isso mesmo, tá? 5. De acordo com o regimento interno, quem não possui iniciativa de projeto, né? Quem não possui? Presidente do Tribunal de Justiça, sim. Governador do Estado, sim. Procurador-Geral, sim. Secretário de Estado, não. Então, gabarito é a letra D. Ele não é legitimado para propor. Então, o secretário não é legitimado para propor. Não é. Beleza? 6. Conforme o artigo 88, o projeto de lei regula a matéria de competência exclusiva da Assembleia sem sanção. Está errado. Depende de sanção do governador. Projeto de lei. Trata apenas de orçamento? Não. Necessita de aprovação unânime? Não. É sempre de iniciativa do executivo? Não. Gabarito, letra B. Então, o projeto de lei vai passar pela sanção do governador. Tá? Tá? Tudo bem? É o projeto de lei. Tá? Conforme o artigo. Questão 7. Conforme o artigo 88, o projeto de decreto legislativo não se destina a. Olha só, não se destina. E que é aquilo que não é, né? Que não é matéria regulada pelo decreto legislativo. Pedido de intervenção federal é ou não é? Julgamento de contas do governador é. Aprovação de contratos estaduais com a União é. Apresentação de indicação de conselheiro de Tribunal de Contas é. Sanção de leis ordinárias, né? Sanção de leis ordinárias. Aí nós vamos ter que conferir o artigo 88. Olha só o que diz. Artigo de número 88, né? Projeto de decreto legislativo, ó. Pedido de intervenção federal, ok. Aprovação, suspensão e intervenção estadual, município, sim. Julgamento de contas do governador. Denúncia contra o governador do estado e vice-governador. Apresentação de contas do Tribunal de Contas, olha só. Pedido de licença do governador, vice-governador, quando ultrapassar aí o prazo for superior a 15 dias. Apresentação de indicação de nome visando nomeação de conselheiros, beleza. Aprovação de contrato, convênios ou atos equivalentes ao governador com a União, os estados, sim, ó. Sustentação de atos que exorbitem o poder regulatório do executivo. Destituição do Procurador-Geral de Justiça,
suspensão de processo penal que envolva deputado, outras matérias não compreendidas por resolução. Então, olha só, o nosso gabarito tá fácil agora, né? Que tá fácil. Ó, pedido de intervenção federal, ok. Sanção de leis ordinárias, isso aqui não existe. Tá errado. Então, não compreende a sanção de leis ordinárias, tá? 8. A destituição do Procurador-Geral de Justiça ocorre por meio de... E aí, pessoal? Tá na cara, né? Projeto de lei, não. Projeto de resolução legislativa, não. Decreto, não. Projeto de decreto legislativo, sim. Gabarito letra D, por meio de um projeto de decreto legislativo. É de competência da ALEAN, que tem efeito externo, não é isso? Questão 9. A proposição que disciplina a matéria de interesse político ou administrativo da Assembleia denomina, não sei qual é. Projeto de resolução legislativa, sim, gabarito letra A. É um projeto de resolução legislativa que trata de matéria de interesse político ou administrativo da ALEAN, tá? Questão 10. Nos termos do artigo 88, não é atribuição do projeto de resolução legislativa. Proposta de emenda à Constituição Federal? É. Perda de mandato de deputado? É. Pedido de intervenção federal? Não. Letra C é o nosso gabarito. Por quê? Isso aqui é feito mediante o quê, pessoal? Um decreto. Um decreto legislativo e não uma resolução legislativa, gabarito letra C, tá? Pessoal, eita coisa boa. Chegamos então ao final, tá? Da nossa aula de hoje, fizemos mais 10 questões, andamos um pouco mais, tá? Muito obrigado pelo carinho. Continue firme, focado que vai dar tudo certo, tá bom? Tenha um bom final de semana. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Qualquer dúvida é só mandar mensagem que a gente responde. Fui.